praticamente a diplomacia portuguesa estava também a querer entrar praticamente no problema interno da Guiné-Bissau. Consideramos que talvez houve uma má interpretação nesse aspecto, no que diz respeito ao Vítor Sousa de Maria, da parte do governo português, porque nós temos dado provas da nossa humanidade, do nosso humanismo. Não é com o Vítor Maria que vamos fazer agora o crime, por quê? Com o Luís Cabral não fizemos nada, deixamos sair o Luís Cabral depois de um ano. E vários outros, libertamos todos praticamente. E por que com o Vítor Maria? Qual é o mal que vamos fazer ao Vítor Maria? E o próprio Vítor Maria sabe. A confiança que ele teve de sair da embaixada é porque ele sabe. Sabe que nós não somos capazes de fazer isso. Nos arredores da cidade, a meio caminho do aeroporto, o regimento mecanizado de 14 de novembro é a sombra tutelar do poder político em Bissau. Foi deste quartel que a 14 de novembro o general Bernardo Vieira lançou um movimento reajustador que poria fim ao regime do presidente Luís Cabral. O homem forte deste regimento é o comandante Aifá Camará, que, embora não constituindo uma alternativa política a Bernardo Vieira, é um militar a ter em conta, pois é considerado o cérebro dos tanques. A unidade militar 14 de novembro, sendo considerada no conjunto das Forças Armadas Revolucionárias Populares da Guiné-Bissau uma unidade de elite, está no palco das atenções, sempre que a nível do poder político algo se mexe. O seu silêncio é um sinal da quiescência. O PAIGC é o povo da Guiné unido. Antes do PAIGC havia povos da Guiné. Por isso a história do povo da Guiné é sobretudo a história do PAIGC. Foram as greves portuárias do Pichiquiti, em 1956. Foi a luta armada. Foi Amílcar Cabral. Acenderam-se as armas pela noite dentro. Quem rebenta? Quem morre? Quem vive? Quem berra? Há um vento de lamentos nos lamentos do vento. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cantam granadas a canção da morte. E há uma rosa de sangue à flor da terra. Morreram ou não morreram, uma questão de sorte. Quando, em 24 de setembro de 1973, o PAIGC proclamou em Medina do Bué a independência da Guiné-Bissau, cujo território já dominava em cerca de 2/3, Amílcar Cabral não se encontrava presente entre os seus camaradas. 6 meses antes da cerimónia que marcou o nascimento da República da Guiné-Bissau, o chefe histórico da Revolução perdia a vida em Conakry num atentado ainda não totalmente esclarecido. Nesta região de Medina do Bué criaram-se as primeiras escolas das áreas libertadas e muitos jovens de então que ali iniciaram os seus primeiros estudos são hoje alguns dos quadros da Guiné-Bissau. É o caso de Mokhtar Jalou. É nesta zona libertada, ou seja, a antiga zona libertada, desde 1965 que comecei a estudar. Foi trazido pelo PAIGC. É nesta mesma zona que foi proclamada a independência e o congresso do PAIGC. É nesta zona que o partido começou a avançar para as restantes zonas de luta de libertação nacional. O Bué permanece ainda hoje o santuário da Revolução. De vez em quando, um político de Bissau vem aqui em romagem. Mas o Bué não é um lugar fácil para fazer promessas e não cumpri-las. 14 de novembro, e para guineenses e dignidade de guineenses. Como guineenses. Que razões fundamentais de 14 de novembro.
e que para racismo, e que para regionalismo, e que para tribalismo, e que para amiguismo, e que para nepotismo, mas sim para a dignidade guineense. No direita, no centro, no esquerda, e interesses no povo e mais nada. Há 10 anos tratava-se de destruir a jangada. Hoje trata-se de construir o que não é tão arriscado, mas é seguramente mais complexo. Notei que nestes comícios os representantes do povo pediam sempre coisas concretas. A jangada, a estrada. Vai cumprir? Vai poder cumprir? Vai satisfazer estas reivindicações? Vamos fazer todo o esforço para fazer isso. Isso é que eu disse. Até março vamos por meios de transporte. Vamos por meio de transporte até março. Estradas já estão a preparar todo o material para começar a construção da estrada. E estamos a pensar em melhorar o problema da jangada também. Diga-me, nesta terra de Amílcar Cabral, que foi a primeira parte libertada do território da Guiné, uma reflexão sobre o seu pensamento. Pensa que tem sido o melhor intérprete do pensamento de Amílcar Cabral? Eu não posso dizer nada sobre isso, eu preciso tempo. O tempo é que vai provar isso. 3 anos não dão um teste já? Eu não sou intérprete para fazer isso. Não sou a pessoa indicada, aliás, para fazer isso. A unanimidade obtida pelo general Bernardo Vieira na terceira Assembleia Nacional Popular, onde se aprovou a nova Constituição e se elegeram os membros do Conselho de Estado, foi o termo de um processo de institucionalização do regime saído do golpe militar de 14 de novembro. Nino continua a ser o dirigente incontestado, mas na sua liderança são indispensáveis agora mais do que nunca apoios dos novos vice-presidentes Paulo Correia e Aifai Camará e do secretário permanente do PAIGC, Vasco Cabral. Com a instalação e vigência da nova Assembleia, a vida política guineense entra numa nova fase. 2/3 de seus membros foram eleitos nas bases e nas regiões. Só 1/3 foi de nomeação pelo PAIGC. A genuidade e a representatividade da Assembleia poderá não estar totalmente de acordo com os cânones democráticos ocidentais, mas em África, e comparando com os outros países do continente, ela é a expressão mais aproximada da vontade nacional. Até que ponto o Presidente do novo Conselho de Estado vai permitir à Assembleia os meios políticos para exercer os seus poderes é a grande questão. De momento, o Nino Vieira ainda possui suficiente carisma e legitimidade para infletir políticas e implementar reformas estruturais. Mas enquanto o Presidente do Conselho de Estado da República da Guiné-Bissau assume o compromisso de honra, uma multidão concentrada fora do Palácio aguarda do Presidente uma palavra de esperança mais imediata. São os habitantes de Bissau, na sua grande maioria funcionários e trabalhadores de serviços, dimensionados numa escala superior às capacidades produtivas do país e que têm sido, desde a Revolução, os mais beneficiados na partilha do bolo nacional, no quinhão das ajudas internacionais e na percentagem reservada aos investimentos. Bissau é uma cidade com falta de abastecimento de produtos alimentares e bens de primeira necessidade. A maioria dos seus habitantes começa a sofrer de subnutrição. Sem transportes públicos, com permanentes cortes de energia, a cidade reflete uma crise económica muito profunda. Contudo, é neste mercado público que ainda se vai podendo comprar alguns alimentos, escolher alguma roupa ou até encontrar um utensílio de cozinha. Enquanto isso, os armazéns do povo continuam vazios. Diariamente, e quando são 7 horas da tarde em Bissau, inicia-se a cerimónia do arriar da bandeira. Como em todos os países, a instituição militar gosta de mostrar através deste ato simbólico
que os valores sagrados da pátria se encontram nas suas mãos. Direita, arma! Alto, arma! Quando essa bandeira apresentar, arma! Apesar dos rumores de desentendimentos, de descobertas de conspirações e de alterações governamentais, nestes 3 últimos anos, as Forças Armadas têm encerrado fileiras em torno do general Nino Vieira, que tem sabido manter, durante a sua presidência, uma grande dose de humanismo, tolerância e liberdade de expressão. O que em África é uma coisa rara. Só por isso, a República da Guiné-Bissau merece ser amplamente ajudada.